Eu falei que a estimativa PERT, ou de 3 pontos, ela é baseada sempre em 3 cenários, tá? No cenário otimista, mais provável e pessimista. E a gente, com base nesses 3 cenários, a gente precisa calcular a duração esperada, que vai ser a duração que a gente vai considerar em nosso cronograma. Existem 2 formas da gente calcular essa duração esperada. Usando distribuição triangular e usando a distribuição beta. A distribuição beta é a distribuição tradicional para o PERT. E quais são as fórmulas para calcular essa duração esperada? A distribuição triangular, ela é uma média. Eu vou somar a minha estimativa otimista mais a minha mais provável mais a minha pessimista e dividir por 3. A minha distribuição beta, ela é uma média ponderada com peso 4 para o meu tempo mais provável. Ou seja, é a minha estimativa otimista mais 4 vezes a minha estimativa mais provável mais a minha estimativa pessimista dividido por 6. Ou seja, eu tenho peso 1 para as estimativas otimistas e pessimista e eu tenho peso 4 para a estimativa mais provável. Ou seja, eu tenho 6 dividido por 6. Ou seja, eu dou um peso maior para aquela estimativa que eu estou dizendo que é mais provável. Então, na prática, olhando aí a curva de distribuição, seria isso aí, tá? Eu tenho uma estimativa otimista, a mais provável lá em cima de laranjinha, e a pessimista, e eu vou calcular a minha duração, a minha estimativa esperada, que normalmente cai entre a mais provável e a pessimista. Normalmente, tá, gente? Não é uma regra. Pegando este projeto aqui como exemplo, eu tenho uma primeira atividade que tem uma atividade de recorte das peças. A estimativa otimista, 1 dia. Mais provável, 2,5 dias. E a pessimista, 7. Então, ficaria o quê? A minha duração mais provável, 2,5 vezes 4. Isso daria o quê? 10. Mais 1, 11. Mais 7, 18. Dividido por 6, igual a 3. Então, eu vou fazer isso para todas as minhas atividades que eu tomar a decisão de estimar utilizando a estimativa PERT. Qual é a data, qual é a estimativa que eu vou utilizar no meu cronograma? É exatamente a duração esperada. Então, eu não vou usar nenhum, que era otimista, nem 2,5, que é a mais provável, e nem 7, que é a pessimista. Eu vou utilizar o quê? 3. E por que eu faço isso? E eu só tenho condições de fazer isso quando eu tenho dados divergentes associados a uma determinada atividade, com base histórica ou com base em análise de risco. O Bruninho falou mais cedo, o tempo é 2, mas o executante pediu para colocar 3 em função de riscos associados, de incertezas associadas. Então, eu tomaria como uma estimativa pessimista 7, o mais provável 2, e aí eu iria para o desafio de ter uma estimativa otimista. Fazendo uma analogia a risco, é assim, a minha estimativa otimista é uma estimativa considerando que eu consiga eliminar 100% das incertezas associadas à minha atividade. A minha estimativa mais provável é considerando que eu consigo eliminar parte das minhas ameaças. E a minha estimativa pessimista é se tudo de ruim aconteça. Então, eu tenho esses 3 cenários
e aí a estimativa PERT calcula a minha duração esperada. Então, o primeiro cálculo que a gente faz é da duração esperada. Então, a gente chegou a esse cenário de 3 dias, né? Considerando como exemplo aquela minha primeira atividade lá. Tinha otimista de 1 dia, mais provável de 2,5, a pessimista de 7 dias. Então, a minha duração esperada é de 3 dias. Mas vocês concordam que isso é uma estimativa que eu posso ter uma variação, que teoricamente essa atividade pode durar de 1 a 7 dias. Concordam? Perfeito. Então, o meu próximo passo agora é calcular qual é o meu desvio padrão. Ou seja, eu preciso entender quão melhor eu posso ser e quão pior eu posso ser em relação a essa duração esperada. E para isso eu vou usar o cálculo do desvio padrão, que é a fórmula a minha estimativa pessimista menos a minha otimista dividido por 6. Então eu vou pegar a minha pessimista 7 menos 1, 6, dividido por 6 é 1. Então eu estou dizendo que eu tenho uma duração esperada de 3 dias, mas essa atividade pode durar de 2 a 4 dias com uma precisão de 68,26%. Fabrício, de onde é que vem esse 68,26%? Esse é um dos 3 tópicos da prova que vocês vão precisar gravar. Isso vem da estatística. Tá? 2/3, né? Isso. A prova exige que a gente conheça pelo menos 4 variações. Então, o primeiro que a gente está chamando aí, a gente vai dizer que é a precisão de 1 sigma. 1 sigma é um desvio padrão. Então, vejam que eu identifiquei nesse intervalo de 2 a 4 dias o valor de menos 1 sigma e mais 1 sigma. Ou seja, é menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. Ah, mas eu não quero saber a minha precisão de 68,26. Eu quero ampliar a minha precisão. Beleza, vamos utilizar o valor de 2 sigmas. 2 desvios padrões. Então, se um desvio padrão é 1, 2 desvio padrão serão 2 dias. Então, meu intervalo mínimo vai ser 3 menos 2, 1. E 3 mais 2, 5. E aí eu já amplio a minha assertividade de 68,26 para 95,46. Então, eu consigo afirmar que com este grau de precisão de 95,46%, esta atividade durará entre 1 e 5 dias. Lembra nas pesquisas eleitorais que normalmente as pesquisas saem com aquele nível de precisão de 95%? É isso aqui, gente. Uma variação de mais ou menos 3% com 95% de precisão. É exatamente isso aqui. Eu estou dizendo que esta atividade vai durar 3 dias, com uma variação de mais ou menos 2 dias, com uma precisão de 95%. É a mesmíssima coisa de pesquisa eleitoral. Fabrício, eu preciso gravar na casa decimal? Precisa. É 68,26, 95,46. E para ficar mais animado, a gente tem também o valor de 3 sigmas. Então,
com uma certeza, com uma precisão de 99,73%, eu consigo afirmar que essa atividade vai ser executada até 6 dias. Porque de 0 a 6 dias é isso, né? 68,26, 95,46, 99,73. Quais são os 4 níveis que vocês precisam gravar para a prova? É o valor de 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas e 6 sigmas. Pô, Fabrício, por que não 4 sigmas e 5 sigmas? Imagina a gente ter que gravar. Eu estou saindo de 3 sigmas, de 99,73 para 6 sigmas, que é 99,99. 4 e 5 sigmas estaria nesse intervalo aí, né? Não faz sentido. E aí eu vou direto para o 6 sigma, que é quase a certeza absoluta. Então é isso aqui, tá, gente? Eventualmente pode aparecer num enunciado que uma determinada estimativa foi feita utilizando 3 sigmas, então vocês precisam automaticamente entender que aquela é uma estimativa que garante uma precisão de 99,73%. Pode ser que a prova não exija hoje cálculos, mas certamente ela vai utilizar esses percentuais em enunciados das questões. Mas ainda não acabou, tá? E como seria isso na prática? Então vejam que eu utilizo o meu desvio padrão para encontrar o mínimo e o máximo, ou seja, o intervalo possível da duração de cada uma dessas atividades. Então eu tinha encontrado a minha duração esperada. Deixa eu colocar só o laserzinho aqui para facilitar. Eu tinha encontrado a minha duração esperada, que está aqui nesta coluna, para cada atividade, 3, 2, 4, 4, 6, 5. Eu estou calculando agora o desvio padrão individual de cada uma das atividades através da fórmula pessimista menos otimista dividido por 6. E eu encontrei também o meu intervalo mínimo. Como é que eu calculei o intervalo mínimo? É a minha duração esperada menos o meu desvio padrão. E o meu máximo é o inverso. É a minha duração esperada mais o meu desvio padrão. Então, para cada atividade agora, eu tenho uma faixa possível dessas durações. E aqui vocês vão entender por que a gente faz todas essas contas. O que é que eu estou buscando no final? Considerando que essas atividades fazem parte do caminho crítico do meu projeto, ou seja, a duração total do meu projeto é definido por estas atividades, eu teria que o meu projeto tenha uma duração total do caminho crítico de 24 dias. Mas eu não quero apenas, já que eu utilizei a estimativa PERT, eu não quero entender só qual é a duração esperada. Eu quero entender o nível de precisão e qual o intervalo possível para a conclusão do meu projeto. Então, do mesmo jeito que eu fiz para cada atividade aqui, o mínimo e o máximo, eu quero saber qual é o meu mínimo e o máximo para o meu projeto como todo. Será que está correto estatisticamente eu somar desvio padrão, diminuir da minha duração esperada total e somar da minha duração esperada total para encontrar o mínimo e o máximo aqui, que é o que eu preciso? A gente vai ver que somar desvio padrão das atividades para chegar ao desvio padrão total do projeto, estatisticamente estar incorreto.
E aí a gente vai precisar utilizar mais uma fórmula como artifício para chegar ao desvio padrão total do meu projeto, que é exatamente este conceito de variância. A minha variância vai ser a estimativa pessimista menos a minha otimista dividido por 6 elevado ao quadrado. Quem é pessimista menos otimista dividido por 6? Desvio padrão. É o meu desvio padrão. Ou seja, a minha variância é o meu desvio padrão elevado ao quadrado. Então, eu vou calcular todas as minhas variâncias individuais, que vai dar exatamente isso aqui. E diferente do desvio padrão, que está estatisticamente incorreto em somá-los, a variância não. A variância eu posso somar para chegar à variância total do meu projeto. Então, eu chego à conclusão que a minha variância total do projeto, considerando que estas atividades são do caminho crítico, é de 8,223. Se eu tenho que a minha variância é o meu desvio padrão ao quadrado, aí relembrando um pouco da matemática, se eu tenho a minha variância para chegar ao meu desvio padrão agora, o que é que eu preciso fazer? A raiz. A raiz quadrada. Perfeito. Se o meu desvio padrão, se a minha variância é desvio padrão ao quadrado, o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é exatamente essa continha aqui. Então, quando a gente tira a raiz quadrada de 8,223, a gente chega ao desvio padrão total do meu projeto, que é 2,867. Que é exatamente o que eu preciso para calcular os intervalos mínimos e máximos. Ou seja, se eu já tenho a minha duração esperada total e se eu conseguir calcular o desvio padrão total, eu facilmente agora calculo o mínimo e máximo. É só fazer o quê? 24 menos 2,867 para achar o mínimo e 24 mais 2,867 para encontrar o máximo, que é exatamente isso aqui. Então, agora eu consigo dizer que o meu projeto tem uma duração esperada de 24 dias e eu consigo afirmar com uma precisão de 68,24%, 46%, que esse projeto vai durar entre 21,13 dias até 26,87 dias. Veja como isso é uma informação valiosa para quem está gerenciando o meu projeto. E se eu quisesse ampliar ainda mais a minha precisão, eu pego o meu desvio padrão, multiplico por 2 e aí eu aumento a minha faixa, mas aumento também a minha precisão de estimativa. Eu vou para uma certeza de 95%. Quando eu faço isso, eu tenho condições de dizer para a minha auto-organização que o meu projeto, garantindo uma precisão de 95%, ele vai durar de X a Y. E aí, isso contribui muito para a tomada de decisão. Se é um projeto complexo em que cronograma, garantir o prazo do projeto é um fator crítico, isso é uma técnica, assim, é uma mão na roda para qualquer gerente de projeto. Porque com um alto nível de precisão, ele consegue garantir o término do projeto. Lógico, gente. É uma observação que eu sempre faço. Se eu faço isso aqui super bem, mas deixo de fazer bem o meu gerenciamento de risco, se eu não fiz bem o meu gerenciamento de escopo, automaticamente a consequência vem para a gestão do cronograma. Fazer bem o gerenciamento do cronograma não garante
o cumprimento do prazo do projeto. Porque a consequência de fazer mal outras áreas, especialmente escopo e gerenciamento do risco, as consequências são diretas no cronograma do projeto. Tá? Agora, se a gente garante, a gente parte da premissa que a gente fez um gerenciamento de escopo super adequado, identificando bem as nossas partes interessadas, ouvindo as suas expectativas, as suas necessidades, fazendo um processo robusto de coleta de requisitos, fiz bem feito a minha declaração do escopo, estou fazendo bem as minhas estimativas de duração e estou fazendo adequadamente o meu gerenciamento de risco, dificilmente a gente vai ter surpresa não capturada no gerenciamento do cronograma.